Vamos lá então para a palavra? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. O tema da mensagem é mudando de vestes. Qual é o tema da mensagem? Mais forte, qual é o tema da mensagem? Amém. Você já reparou que é tão bom andar bem vestido? É ou não é, gente? Quantos gostam de ficar perto de pessoas bem vestidas? Ninguém? Só eu? Só um, duas, três? E quantos gostam de andar bem vestido? É bom demais, né? Às vezes a pastora Michela, ela me esculhamba, gente. Ela fala assim, meu Deus, mas tu tá mal vestido, gente. Tu tá largado, ei, pererei, parará. Porque ela já pegou, né? Ela sabe que vai refletir nela se eu andar mal vestido, né? Então ela vai, alinha, ajusta, puxa a orelha, né? E é tão bom a gente andar bem vestido, andar com roupas limpas, roupas que combinam também, não é verdade? Não é andar igual um falcão da vida, né? Que misericórdia, camisa de um jeito, sapato de outro, cinto de outro, tudo colorido, sangue de Jesus tem poder. E outra coisa que a gente precisa saber de veste é que para cada ambiente existe uma veste específica, não é verdade? Por exemplo, você vai num casamento, tem uma veste ali. Você não vai para uma veste, com as vestes para um casamento, que você iria para um clube, sim ou não? Jamais, né? Para você vir à igreja, tem uma veste também específica. Eu, por exemplo, eu gosto de pegar minha melhor roupa para vir no culto, né? Desde criança, sempre fui ensinado, vou ver Deus. Onde você vai? Vou ver Deus. Ir para a igreja para ver Deus. Então, sempre bem arrumadinho, né? Porque cada ambiente exige alguma vestimenta, tá? Ontem, por exemplo, teve um evento dos jovens aqui e pediu para virem de vermelho e verde, né? E uma paleta de cores. Eu nem sabia o que era isso. Para mim, paleta era de comer, né? Comer uma paleta assada. Aí ela falou, não, é a paleta de cores, é uma cor sim, cor não, e aí vai, né? Porque os ambientes também, eles nos proporcionam uma certa vestimenta, né? Os ambientes indicam o tipo de veste que eu devo ir, que eu devo comparecer naquele ambiente. Então, quando a gente é convocado para estarmos em algum ambiente, automaticamente a gente precisa saber com que vestes eu devo ir. Qual é a veste que eu vou usar? Que tipo de vestes as pessoas estarão lá usando? E que tipo de veste elas esperam que eu vá? Hoje o negócio está tão chique, você recebe o convite de casamento, já vai só, vai com a calça tal cor, vai com a camisa tal cor, tênis tal cor. Meu Deus do céu. E aí tem uns que são mais ousados, né? Só vai com a roupa tal, sapato tal, e o presente já está disponível lá na loja tal, assim, 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 faz o Pix. Faz QR Code. Então, hoje está fácil casar, né, gente? E tem gente que não quer casar ainda. Eu queria casar de novo, meu amor. Te pedindo casamento aqui. Ela ainda não acordou ainda, não. Ela está analisando as vestes, ver se ela vai ter coragem, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso, tá? Saber o tipo de veste que nós vamos usar. O tipo de veste. Por quê? Porque as nossas vestes, elas falam. As vestes, elas falam, o jeito que você senta, fala, o jeito que você veste, fala, o jeito que você fala, fala, até o que você não fala, fala, tudo em nós fala, tudo em nós está falando, e a gente precisa entender isso. Então, como eu quero falar um pouquinho das vestes, as nossas vestes, elas falam, né? E eu quero pegar um texto aqui, de Marcos capítulo 14, e eu quero parafrasear com o tema que eu sugeri aqui. Vamos lá, versículo 43, vamos lá? E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espada e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram a mão e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes
sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste, contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, ou pelado. Amém? Senhor, ministra aos nossos corações, fala conosco, enche-nos de graça, não somente para falarmos, mas para entendermos o que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos, ó Pai, tira toda a distração, toda inquietação, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, o texto que nós lemos aqui fala de um jovem, que ele estava acompanhando Jesus. Ele observava Jesus de longe. Ele acompanhou toda a narrativa que o texto aqui estava dizendo. Ele foi ali para o jardim, ele viu Jesus sendo preso, ele viu ali Pedro sacando a espada, cortando a orelha do soldado Malco. Ele viu Jesus fazendo aquele milagre, reconstituindo a orelha do soldado. Ele viu ali Judas traindo Jesus. Ele viu ali o comportamento de Jesus. E a Bíblia diz aqui que um jovem ele estava somente com um lençol. Um lençol. E ele saiu para ver tudo. E ele viu tudo, viu Jesus sendo preso. Pedro naquela cólera dele, ele cortando a orelha do soldado, ele viu tudo, ficou ali vendo Jesus calmo e ficou vendo como Jesus administrava aquilo que estava acontecendo. Um jovem enrolado no lençol. Só ficou o jovem. Por quê? Porque todos foram embora. E o único que ficou foi esse jovem. E quando esse jovem se deu conta que ficou só ele, o que ele fez? Saiu correndo e ficou nu. Esse jovem foi o último que viu tudo e todas as coisas acontecendo. Ele viu os últimos momentos de Jesus. Só que ele estava vendo Jesus atuando, ele estava vendo aquele acontecimento, mas ele estava como? Mal vestido. Nem percebe, talvez ele nem percebeu que estava enrolado num lençol. Somente um lençol e nenhuma outra vestimenta por baixo. Agora eu estava conversando uma vez com uma colega minha de ministério, ela falou assim, gente, estava uma narrativa falando da traição de Jesus, de repente coloca 2 versículos e fala, um jovem nu, aliás, um jovem com lençol acompanhava Jesus, de repente ele sai correndo e fica pelado. Por que isso está aí? Eu creio que tudo que está escrito, como a própria Bíblia diz em Romanos 15:4, tudo que está escrito, para o nosso bem, para o nosso proveito está escrito. E às vezes a gente fica lendo e às vezes a gente fica sem entender. Mas eu quero aqui tentar compreender junto com você o que está acontecendo aqui. Porque eu creio que tudo que está escrito é para nos ensinar algo, amém? Agora, vamos ver esse acontecimento aqui. O problema desse jovem é que ele segue, mas ele não se compromete. Ele segue Jesus até um certo tempo, até um certo limite. E quantas pessoas às vezes a gente não conhece, que está no nosso meio, convive com a gente, eles seguem a Cristo, eles vêm à igreja, mas eles não se envolvem, eles não se comprometem. Eles não se comprometem em mudar, eles não se comprometem em se envolver, em fazer parte, em interagir. É como esse jovem, ele só fica de fora observando. Quantas pessoas às vezes não são assim? Eles só seguem a igreja, mas eles não se envolvem com a igreja, eles não se tornam a igreja, ele não se converte, ele não envolve em um ministério, ele não envolve em um trabalho na igreja, ele não se voluntaria. Não, ele só quer assistir de longe o que está acontecendo. Ele não se envolve, ele não veste a camisa. Ele não quer ser discipulado, ele não quer fazer parte de uma célula, ele não quer ser confrontado talvez, ele não quer abrir o seu coração, não sei.
ele não tem nenhum tipo de vínculo e relacionamento, ele não se desenvolve na comunidade, na igreja, ele não interage, ele fica isolado. Ele quer ficar isolado, ele quer vir, ele quer participar, ele quer estar presente em algumas ocasiões, mas não quer se comprometer. Assim como esse jovem que estava envolvido em um lençol. Olha só. E a gente, olhando para esse texto aqui, a gente chega à conclusão que como a Bíblia é perfeita e ela se encaixa justamente para os tempos que estamos vivendo hoje. Porque mudou algumas coisas. A Bíblia ela é dinâmica, ela muda. Ela não muda os princípios, mas ela muda a atuação do Espírito de Deus. Quando você olha no Antigo Testamento, a Bíblia diz que a glória de Deus enchia a casa. Hoje, a glória de Deus quer encher o seu coração. Olhe para a pessoa do teu lado e fala, a glória de Deus quer te encher nessa noite. Deus, Ele quer fazer mais em você e por você e através de você. Por quê? Porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você se desenvolva. Mas para isso, eu e você precisamos ter aliança. Mas para isso, nós precisamos ter vínculos, ter raízes, ter uma casa para chamar de sua, a casa de Deus. Irmãos, e olhando para esse acontecimento aqui, quem é que sai enrolado no lençol? No meio da rua. Peladão, enrolado no lençol. Quem é que sai enrolado no lençol? Eu creio que quem sai enrolado no lençol é uma pessoa que está doida para voltar para a cama. Ela já sai enrolada no lençol, ela já mal vê a hora de voltar para a cama, de voltar o quê? A dormir. É uma pessoa displicente. É uma pessoa que ela perdeu o senso das coisas. É uma pessoa que também não quer compromisso. Ela só vai ali ver e volta rápido. Por isso que ela está envolvida em um lençol. E muitas pessoas são assim. Às vezes ela vem para a igreja, ela não vem com as vestes santas, as vestes espirituais, ela vem com a veste normal. E a Bíblia diz que cada um de nós temos vestes espirituais. E eu vou ler isso aqui depois com você. Só que às vezes nós não estamos com as nossas vestes espirituais. Nós estamos com um outro tipo de vestes. E parafraseando com o texto, assim como esse jovem, ele estava com um lençol. E não com as vestes de encontrar com Jesus. Era um jovem que ele estava interessado no que estava acontecendo. Ele estava interessado na programação e não queria se envolver. Tem muita gente assim. Ele quer a programação. Ele quer ver o que vai ter, o que vai acontecer, qual vai ser a programação. Mas ele não quer colocar a mão na massa. Olhe para a pessoa do teu lado e fala, mas ainda bem que você coloca a mão na massa, né, irmão? E aí vai falando, mas para que isso? Para que me envolver? Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. E aí a pessoa vai achando tanta coisa. E ela vai dando ouvidos a tantas coisas ruins, tantas pessoas que tiveram decepções. Pessoas que tiveram decepções e não souberam tratar. São pessoas, irmãos, amarguradas. A pior coisa é uma pessoa amargurada, porque ela, por onde ela vai passando, ela vai contaminando, ela vai mentindo, ela vai proliferando, ela vai separando separando as boas amizades, ela vai jogando um contra o outro. Então pare de ficar abandonando o relacionamento verdadeiro, pare de ficar abandonando aquilo que Deus tem para a sua vida. E uma das coisas que tem acontecido no nosso meio hoje, é que eles estão tentando socializar a igreja. Achar que a igreja, ela é uma organização social. Igreja é uma organização espiritual. Às vezes eu vejo pessoas assim, olha, pastor, a igreja tinha que ter uma lanchonetezinha ali no cantinho, servir um cafezinho ali. Pastor, teve uma vez uma pessoa falou assim, pastor, eu fui numa igreja, aí eles cortam o cabelo dentro da igreja, o culto acontecendo, cortando cabelo, por que você não faz isso? Eu falei, que é isso?
Não, o senhor tem que inovar, o senhor tem que isso, o senhor tem que aquilo. As pessoas hoje estão querendo socializar a igreja. E a igreja, ela não é uma instituição social, ela não é um clube social. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a igreja ela é a coluna do Deus vivo, é a firmeza da verdade. Igreja não é para socializar, a igreja ela é para transformar a vida das pessoas. Porque é isso que o Evangelho propõe, gente. Eu vou na igreja, a cor tal, a cor fica linda, a decoração fica linda, as luzes lindas, o som lindo. Irmão, igreja, ela tem que ter doutrina, igreja tem que ter ensinamento, igreja tem que confrontar pecado, igreja tem que ter mudança, igreja tem que ter santificação, igreja tem que ter palavra. Isso é igreja. E as pessoas querem o quê? Socializar. Igreja não é para a gente ficar socializando. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa se preocupar com isso. E voltando aqui o texto, esse rapaz de repente largou tudo e fugiu. E ficou nu. Ficou despido. E quando você olha o lençol ele não tem o quê, irmãos? Lençol ele não tem nenhuma costura. Ele é inteiro, sim ou não? Você pega um lençol ele não tem o quê? Costura. O que que fala? O que que remete isso? Lençol sem costura, pessoas que não têm compromisso, pessoas que não têm vínculo, não têm aliança, não está amarrado a nada, ela entra e sai sem falar nada, sem se despedir, é o crente 007, ela não tem amarras, ela não tem compromisso, ela não tem vínculo, mas em contrapartida ela não gera segurança, é alguém instável, é alguém superficial. Cuidado com aquelas pessoas que andam com a vida oculta. Cuidado com pessoas misteriosas. Cuidado com pessoas independentes. Pessoas que não querem ser tratadas, pessoas que não querem ser curadas, pessoas que não querem compartilhar nada, pessoas muito reservadas. É um falso legalismo, cuidado. Pessoas muito misteriosas. Mais misteriosa do que o Mr. M. Cuidado. Vigia. Fala para a pessoa assim, cuidado com pessoas misteriosas. Pessoas que não se deixam conhecer. Cuidado. Pessoas que se fecham. A gente precisa tomar cuidado. Pessoas que trazem decepções, trazem más experiências. Isso é horrível. Mas eu já tive decepção com A, B, C. Eu já passei por isso, já passei. Querido, a gente já passou por tanta coisa, mas a gente está aqui crendo. Posso ouvir glórias a Deus? Cuidado com relacionamento superficial. Pessoas com relacionamento superficial. Pessoas que gostam de você, mas não te assumem. Não quer te assumir. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu te amo demais. Quem me ama está comigo. Quem me ama anda comigo. Quem me ama está do meu lado. Porque quem ama não abandona. Posso ouvir glórias a Deus? Está tudo. O povo parece que está querendo mudar tudo. E a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com a superficialidade. Porque a superficialidade ela não gera compromisso, não gera envolvimento. Igreja não é só para você vir arrepiar. Dá glórias a Deus, não. Igreja é para você vir, ouvir o Evangelho te mudar. Se o Evangelho não estiver te mudando, então você não se converteu, você não nasceu de novo. Então esse jovem aqui, ele chega vestido de lençol. A gente tem que jogar esse lençol fora, porque não adianta ficar de lençol, porque quando o mal vier, a gente fica pelado. Esse jovem estava de lençol, mas quando chegaram os guardas e deram uma roxa em Jesus, ele pegou correndo. Ele saiu fora e ficou pelado. Fala para o seu irmão, jogue esse lençol fora em nome de Jesus. E veste as vestes espirituais. Olha só o que o texto fala aqui. Vamos ler mais aqui um pouquinho. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça.
Em todo tempo, sejam alvas, brancas, pura as suas vestes. O texto não está falando dessas vestes que nós usamos aqui, vestes naturais, mas são vestes espirituais. Porque quando você nasce de novo, você recebe uma nova vestimenta. Você recebe um novo nome, você recebe uma nova identidade. Você recebe Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você é inserido em uma nova família. Amém? E Salomão está dizendo, em todo tempo, a todo momento, que as suas vestes sejam alvas, sem pecado, sem mancha, sem defeito. A gente precisa tomar cuidado com as nossas vestes. A gente precisa preservar nossas vestes espirituais, porque senão, do mesmo jeito como esse jovem, ele estava de lençol, mas quando chegaram os inimigos, opositores de Cristo Jesus, ele largou o lençol e ficou nu. Por quê? Porque toda pressão vai expor sua veste. Toda perseguição vai expor suas vestes. Que veste você vai estar usando quando a luta vier? Por que muitas pessoas se perdem? Porque no dia da adversidade, no dia mau, no dia da pressão, ele não está com as vestes espirituais. Ele está com o lençol. E ele larga o lençol cai e ele fica desnudo. O que é isso? Ele passa vergonha. Seu pecado é exposto, sua fraqueza é exposta. A sua fragilidade ela é mostrada. Por isso, a gente tem que zelar das nossas vestes espirituais. Cuidado. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. Que as nossas vestes espirituais sejam alvas. Porque não adianta andar de lençol, aparentemente bem vestido. Porque na luta o lençol cai. E uma das coisas, meu irmão, aprenda a agradar a Deus. Esqueça esse negócio de querer agradar todo mundo. Agrada-te do Senhor, porque Ele realizará os desejos do teu coração. Fala isso para a pessoa do teu lado. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Fala a verdade. Fala a verdade. Seja sincero. As pessoas não andam sinceras. As pessoas estão deixando de falar a verdade. As pessoas estão deixando de ser sinceras umas com as outras. Elas estão maquiando tudo. Elas estão maquiando relacionamento. Elas estão maquiando sentimento. Elas estão vivendo uma vida de aparência. Aparentando ser uma coisa, mas na sua essência é outra. Chegou a hora de nós sermos sinceros uns com os outros, falar a verdade uns aos outros, falar a verdade em amor, em mansidão, em humildade. Fale para a pessoa do teu lado, me fala mais a verdade, irmão. Fala a verdade para mim que eu quero ouvir a verdade. E esse jovem, quando chegou à luta, ele largou o quê? O lençol e fugiu nu. Ele fugiu de Jesus. É tempo da gente parar de fugir de Jesus. É tempo da gente parar de fugir com as nossas responsabilidades espirituais. É tempo de você parar de fugir do chamado. Fugir do seu chamado, fugir do seu propósito. Para com isso. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo te chamando. Porque o Evangelho é para mudar. A sua vida mudou quando você se converteu. A sua vida mudou quando você aceitou Jesus. Se mudou, isso é chamado de Evangelho. Porque o Evangelho muda. Posso ouvir glórias a Deus? Esse rapaz foi o último a ver Jesus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu Jesus se manifestando. Mas ele fez o quê? Fugiu. Por quê? Por causa das suas vestes. Vestes que estavam impróprias. Vestes que não eram vestes de estarem usando naquele momento. Cuidado. E para a gente aqui olhar mais atento, olha só o que a Bíblia diz, um texto muito interessante, no livro de Zacarias, capítulo 8.
Capítulo 3, desculpa. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Zacarias 3, 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele. Olha só. Para lhe opor. Estava o sumo sacerdote diante de Deus. E Satanás estava à direita desse sacerdote. Fazendo o quê? Oposição ao sumo sacerdote. Porque uma das traduções da palavra do nome de Satanás é opositor, aquele que se opõe. E ele estava à mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou-se-lhe a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali e protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. O que está acontecendo aqui? Um homem que estava na casa de Deus, ministrava na casa de Deus, que era o sumo sacerdote. Ele chegou diante de Deus, mas ao lado dele chega quem? Satanás. Por quê? Porque ele estava com as vestes sujas, vestes espirituais sujas. E o que levou ele a sujar aquelas vestes? Iniquidade, pecado, o relaxo, a falta de temor, a falta de reverência. E o interessante é que esse sumo sacerdote, ele chegou diante de Deus, mas ele nem sequer percebeu que as suas vestes estavam sujas. Mas quando ele chega, ele percebe, porque o opositor, Satanás, estava se opondo a ele. E aí chega o anjo e fala: olha, a sua oração não sobe, nada acontece, porque suas vestes estão sujas, e o seu opositor achou uma legalidade de impedir isso de acontecer. A gente precisa ter vestes santas diante de Deus, vestes puras. O que faz as vestes ficarem puras, pastor? É a gente andar em obediência à palavra de Deus. O próprio anjo fala com Josué: se a partir de hoje você andar nos meus preceitos, obedecer, então eu vou afastar a iniquidade diante de ti. Eu vou santificar as suas vestes. Por isso, o Senhor disse a ele: muda as vestes dele, porque as vestes que ele está, eu nem vou ouvir a sua oração, eu nem vou falar com ele, porque olha as vestes que ele carrega. A gente precisa tomar cuidado com as vestes espirituais, porque às vezes nós zelamos dessas vestes, e a gente precisa mesmo zelar, andar bem arrumado. Mas e diante de Deus, como é que está a sua vestidura? Como estão suas vestes diante de Deus? Pastor, como eu vou saber? É pelo jeito
pela maneira como você se relaciona com Deus. O que você faz quando ninguém te vê? Quando ninguém te vê? O que você assiste quando ninguém está por perto? O que você acessa quando ninguém está do seu lado? Qual é o seu comportamento? Quais são as suas ações, a sua atitude? Isso tudo reflete nas nossas vestes. Com quem você anda falando? Que tipo de conversa você anda falando? Qual tem sido o seu comportamento? Isso tudo é um reflexo das nossas vestes. Cuidado para não sujar suas vestes. Cuidado para não sujar o seu relacionamento com Deus. É tempo da gente lançar a mão do lençol e andar com vestes santas. Que tipo de veste, pastor? O texto aqui em Jeremias, e eu vou encerrar, no livro de Isaías, capítulo 61. Olha o tipo de veste que Deus quer para nós. Versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança. Consolar todos os que choram. Consolar, todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião. Olha aqui a mudança. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez do espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vestes de louvores. O Senhor quer te vestir com vestes de louvores, vestes de adoração, vestes de santificação, vestes de obediência, vestes de fé, de alegria, vestes que vão alcançar outras pessoas, vestes de louvor, porque elas mudam o ambiente. Deus quer mudar nossas vestes nessa noite. Deus quer mudar sua veste aqui neste lugar. O Evangelho, ele é uma proposta de mudança. E uma das coisas que o Evangelho quer mudar é a nossa vestidura, as nossas vestimentas, perdão. Ele quer mudar, ele quer tirar essas vestes carnais, vestes de pecado, vestes de amargura, vestes de rancor, de tristeza, de pecado, de descompromisso, de imundícia, e quer trazer santidade, vestes de louvor. Isso atrai a presença dele. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu não sei com que veste você entrou aqui hoje, espiritualmente falando. Eu não sei qual é as suas vestes. Talvez é uma veste de tristeza, umas vestes de dúvida, de amargura, de rancor. Eu não sei. Uma veste que não tem compromisso. Talvez você está como esse jovem, só no lençol. Já coloca o lençol porque está doido para sair. Tem pessoas que elas são assim, como esse jovem. Ela entra na igreja, mas ela já está pensando em ir embora. Ela fica doida para acabar o culto logo. Ela fica doida para sair, porque ela não quer muito compromisso, ela não quer intimidade, ela não quer vínculo, ela não quer nenhum tipo de amarra com ninguém, com nada. Não sei qual é as suas vestes. Não sei como você entrou aqui, espiritualmente falando. Mas Deus quer mudar suas vestes aqui nessa noite. Deus quer te dar vestes de santidade, vestes de obediência, vestes de fidelidade. Permita que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração nessa noite. Será que você tem coragem de falar para Ele, Espírito Santo, muda minhas vestes aqui neste lugar? Será que você pode falar para Ele, Senhor, estou disponível, tenho a liberdade de mudar as minhas vestes? Que tal você orar comigo, falando isso para Ele? Que tal você falar para Ele, Senhor, muda minhas vestes, me dê vestes santas, santifica minhas vestes, vestes de louvor, vestes que te agrada, que atrai a Tua presença, vestes de obediência. Senhor, muda nossas vestes neste lugar, Senhor. Tira toda veste de descompromisso neste lugar, todas as vestes de iniquidades,
que foram manchadas pelo pecado, que foram manchadas pela avareza, pela angústia, pela tristeza, pelo abandono, pela rejeição. Muda nossas vestes. Anjo de Deus, começa a mudar nossas vestes. Assim como o Senhor mudou as vestes do sumo sacerdote Josué. O Senhor tirou aquelas vestes sujas, aquelas vestes de iniquidades, vestes impuras, e colocou sobre ele vestes novas, vestes limpas, vestes santas. E fazendo isso, o Senhor afastou a iniquidade dele. O Senhor afastou o pecado dele. Senhor, tira todas as vestes ruins, vestes que foram contaminadas por más conversações, vestes que foram contaminadas por pessoas maldosas, que difamaram pessoas que amamos, que difamaram, falaram mal de pessoas que gostamos, contaminando o nosso coração. Senhor, arranca essas vestes de incredulidade, essas vestes de mentiras que foram contadas para nós. Ore a Deus, fala com Ele agora. O Senhor quer mudar as suas vestes. Fala com Ele, abra seu coração. Senhor, eu quero vestir umas vestes de compromisso. Eu quero ser mais compromissado com a igreja. Eu quero ser mais compromissado com os cultos. Eu quero fazer parte de uma célula. Eu quero fazer parte da universidade da vida, da capacitação destino. Eu quero me submeter. Eu quero me aliançar mais. Eu quero me envolver mais. Eu quero me interagir mais, Senhor. Fala para Ele. Fala para Ele, Senhor, arranca esse espírito independente da minha vida. Esse espírito de isolamento da minha vida. Caia por terra nesta noite. Senhor, dá-nos vestes santas. Porque quando vier a adversidade, quando vier a luta, o que vai resistir é a nossa vestimenta. São as nossas vestes puras, nossas vestes limpas, é que vão revestir o nosso coração, Senhor. Senhor, o Senhor tem uma armadura para cada um de nós. Assim como a armadura de Saul não servia para Davi, assim eu sei que a armadura de um não serve para o outro. Nos dê vestes novas nesta noite. Nos dê vestes de louvor, abacandarabacharabacaia. Arranca toda veste de tristeza. Arranca todas as vestes de cinzas. Vestes manchadas pelo pecado. Arabacharabacantarabανaias. Relacionamentos que corromperam as nossas vestimentas, relacionamentos que mancharam as nossas vestimentas, ambientes inapropriados que mancharam as nossas vestes espirituais. Troca aqui neste lugar, troca aqui nesta noite, muda nossas vestes, arranca toda a impureza. Lava-nos nesta noite. Nos lava, Senhor. Lava nossas vestes. Tantas pessoas desanimadas porque estão com vestes sujas. Tantas pessoas abandonando o ofício, abandonando o chamado, abandonando a igreja, abandonando o relacionamento com o seu pastor, com o seu líder, por causa de vestes sujas. Senhor, toca. O Senhor conhece as nossas vestes. Toca, Senhor. Nos afaste de tudo aquilo que tem contaminado as nossas vestes. Nos dê vestes novas neste lugar. Nos dê vestes novas neste ambiente. Renova nossas vestes. Limpa nossas vestes. Nos santifica, meu Pai. Para que quando chegarmos diante de Ti, não sejamos envergonhados. Assim como o sumo sacerdote Josué. Nós sabemos que Satanás quer se opor a nós, mas nós te pedimos nessa noite, santifica a tua igreja, santifica teu povo, santifica este altar, santifica nosso coração, os nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Que o Senhor te santifique, que o Senhor te santifique a sua casa, que o Senhor santifique suas vestes, que o Senhor santifique a sua mente, seus pensamentos, que o Senhor santifique a sua vida particular, que o Senhor santifique a sua vida na intimidade,
Que o Senhor te santifique nessa noite. Oh, Rabachuricanterebanaias. Eu te abençoo nessa noite. Eu te abençoo. O Senhor está falando aqui comigo. O Espírito Santo falou algo no meu coração. O Espírito Santo falou assim: filho, peça para que todos tirem um tempo de oração de joelhos. Peça para que meu povo se ajoelhe. Para que meu povo se humilhe. Peça para que meu povo se curve diante de mim. Peça para que o meu povo se arrependa. Peça para que o meu povo confesse seus pecados. Peça. Ora, Bachuricando. O Senhor requer um conserto de você nessa noite. Deus não quer nos envergonhar. Ele não quer envergonhar você. Não é essa a intenção. Ele não quer te expor nessa noite. Não é esse o propósito. Mas Ele quer o seu coração. Fala para Ele: Senhor, santifica minhas vestes. Santifica, Senhor. Tira a imundície da minha vida. Tira a imundície do meu pecado. Entra no meu quarto. Visita, Senhor Deus, a cabeceira da minha cama. Entra na minha intimidade. No meu celular. Nas minhas conversas. Nos meus relacionamentos. Entra, Senhor. Santifica. Toca com poder agora. Anjo de Deus. Toca com poder. Toca com temor. Toca, Senhor. E arranca todo o mal. Arranca toda a maldição. Arranca todo o pecado oculto. Tudo aquilo que está em oculto. Tudo aquilo que está em segredo, que é mantido por Satanás. Arranca. Arranca de dentro de nós. Arranca de dentro de nós pecados que nós nem quer sabemos. Arranca as maldições. Arranca as mazelas. O rancor, a dor, a amargura. Esse sentimento errado. Esse desejo errado. Esse pecado que está sendo alimentado. Esse relacionamento impróprio que está sendo cultivado por Satanás e a gente não sabe. Arranca, Senhor. Arranca agora. Santifica essas vestes. Santifica, Senhor Deus, essa pessoa. Santifica-nos. Dai-nos vestes de louvor. Dai-nos vestes de gratidão. Dai-nos vestes de obediência. Porque estamos prestes a entrarmos em um novo ciclo. Um ano novo nos espera. Algo novo nos espera. Santifica, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Santifica a tua igreja. Santifica o teu povo. Santifica a tua casa. Essa casa ela é tua, Senhor. Esse povo ela é do Senhor. É o povo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Santifica e traz mudanças, traz santidade, traz vitória, traz sabedoria, traz vestes santas e coloca sobre o teu povo, a começar do altar, a começar de mim, a começar daqueles que servem no ministério. Santifica esse relacionamento, santifica, Pai, e nos livra de toda vergonha. Eu te abençoo nesta noite. Eu te abençoo a tua vida. Eu abençoo você neste lugar. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo os teus relacionamentos. O teu relacionamento com Deus seja mais intenso. Seja mais verdadeiro. Seja real. Seja puro. Em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Permita que o Senhor faça uma obra linda na sua vida.
Permita que o Espírito Santo complete a obra dele na sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele quer terminar algo lindo e maravilhoso que ele começou na sua vida. Mas para isso você precisa dar lugar. Você precisa se expor. Você precisa abrir mais o seu coração. Você precisa chamar mais a presença dele. Vigie com as suas vestes espirituais. Vigia onde você entra, onde você se assenta, com quem você se assenta. Vigie suas conversas no particular. Vigia, porque essas coisas erradas, relacionamentos errados, conversas mal faladas, tudo isso pode contaminar suas vestes. Mas o Senhor hoje, Ele santifica nossas vestes. O Senhor hoje santifica suas vestes neste lugar. E tudo aquilo que estava se opondo a você, o Senhor arranca hoje e joga por terra. Tenha uma vida de santidade. Tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. O relacionamento verdadeiro com Deus é o reflexo do relacionamento que temos com aquilo que importa a Ele, com aquilo que agrada a Ele. O relacionamento que você tem com Deus, ele é demonstrado pelo relacionamento que você tem com a igreja. Ele é demonstrado pelo compromisso que você tem com a noiva dele, com a igreja dele, a noiva do Cordeiro. E ele vai vir buscar uma noiva santa, um povo santo, de boas vestes, vestes limpas, vestes puras. Que não falte óleo na sua cabeça, que as suas vestes sejam alvas, que não falte a unção do Espírito Santo, que não falte o azeite na sua vida, que não falte o azeite na sua cabeça, que não falte a unção de Deus na tua casa, que não falte a unção de Deus na tua vida, que não falte a unção de Deus na tua cabeça, que não falte a unção de Deus na tua casa, nos teus relacionamentos. A unção não pode faltar, a presença de Deus não pode faltar. As suas vestes precisam serem brancas, santas, limpas, puras, sinceras, verdadeiras. Oh, calabacantarabachá. Lança fora esse lençol. Lençol fala de pessoas despreparadas. Pessoas que mal queriam estar naquele local. Chegaram desprevenidas. Por isso elas vestem qualquer coisa. Usam qualquer coisa. Chega, não podemos usar qualquer coisa para nos aproximarmos de Deus. Tem que ter vestes santas. Vestes santas. Vestes puras, vestes de sinceridade, de honestidade, falar a verdade uns aos outros, sermos sinceros para com Deus. Oh, meu irmão, temos perdido muitas batalhas por causa de vestes inapropriadas. Temos perdido várias batalhas, pessoas perdem batalhas, porque elas não estão com vestes adequadas para o lugar adequado, para o lugar, para o que o ambiente exige, para o que o ambiente cobra. É tempo de nós andarmos com vestes santas, porque no dia da adversidade, tem gente que lança fora o lençol e fica pelado, fica nu diante de Deus, fica com a vergonha exposta, assim como Adão. O que é que expôs a nudez de Adão? O que é que expôs a nudez de Adão e Eva? O pecado. O pecado expõe a nossa nudez. O pecado arranca nossas vestes espirituais. O pecado joga fora as nossas vestes espirituais. E a gente fica nu diante do mundo espiritual. Adão, ele ficou nu. Por isso Deus teve que prover, Deus teve que fazer umas vestes do Cordeiro. E quem é o Cordeiro hoje? Jesus. Jesus. E Ele te cobre nesta noite. E Ele te fala, vais e não peques mais.
E Ele te fala nessa noite que foi falado para o sumo sacerdote Josué: eu afasto, eu arranco a iniquidade, o pecado da tua casa, da tua vida. E eu te dou vestes novas nesta noite, para que você não ande em pecado, para que você não ande em nudez diante de mim. Ora, mandar abaixar. Eu sinto a unção de Deus neste lugar. Deus requer santidade de nós. Deus requer santidade do teu povo. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos: andai, tenhais paz com todos. Buscai a paz com todos e a santificação. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Anda em santidade. Vestes santas. Vestes santas. Não lençol, mas vestes. Vestes. Vestes, vestes de temor, vestes de santidade, vestes de alegria, vestes de adoração, vestes de obediência, vestes santas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tuas vestes, que Deus abençoe o seu entrar e o seu sair, que Deus te dê graça, que Deus resplandeça sobre a tua vida a luz dEle, que Deus resplandeça sobre os teus caminhos a palavra dEle. Que Deus te guarde, te livra de todo mal, de todo engano. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Para que você ande em sinceridade, para que você tenha as vestes limpas nesta noite. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Seja abençoado. Receba essa palavra. Receba esse ensino. Receba essa palavra, esse ensinamento no teu coração, abraça ela, viva ela, pratique ela, ande com ela. Que Deus te guarde, que Deus te dê santidade, que você possa se despir das vestes imundas, se despir dos seus pecados e vestir as vestes santas, vestes puras, vestes limpas, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Que essa palavra possa mudar a tua vida. Que essa palavra possa mudar o seu pensamento, seu comportamento, mudar suas vestes, trazer renovo, trazer paz, alegria e provisão. Que você possa lançar a mão desse lençol e usar vestes brancas, vestes de santidade. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante tuas mãos, aplauda o Senhor, dê a Ele uma salva de palmas, agradeça a Ele, diga obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo teu ensinamento, obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou nossas vestes nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.